Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público. Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente às quartas-feiras os assuntos de África. Porque, se como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos a mais um episódio na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público sobre temas africanos. Desta vez eu, António Rodrigues e o professor Elísio Macamo vamos conversar na primeira parte sobre o comportamento das seleções africanas no Mundial de Futebol. Desde os 2 empates de Cabo Verde contra colossos do futebol mundial, passando pela Costa do Marfim, que quase dobrava a Alemanha, já para não falar da primeira vitória do Egito em fases finais do Mundial e do bem que se está a comportar Marrocos. A seguir conversaremos sobre a primeira Convenção Nacional do Partido Anamola, de Venâncio Mondlane, que se realizou em Nampula entre sábado e segunda-feira, culminando com a eleição do ex-candidato presidencial para presidente do partido, cargo que ele já vinha desempenhando interinamente desde agosto do ano passado, quando o Ministério da Justiça de Moçambique aceitou a criação da Aliança Nacional para um Moçambique livre e autónomo, assim se chama o partido. Na segunda parte, a nossa entrevistada é Marta Lança, criadora do site Boala, programadora, tradutora, jornalista, investigadora, guionista e agora autora do livro Essas Pessoas na Sala de Jantar, editado pela Tica de Papel. Uma coleção de histórias relacionadas com as várias casas onde viveu em diversos pontos do mundo. Mindelo, Luanda, Maputo, Rio de Janeiro, São Paulo, Faial, Ourique e vários bairros de Lisboa. O livro teve um primeiro lançamento na Feira do Livro de Lisboa e o novo lançamento marcado para o dia 9 de julho, às 18 horas, no Bar Bota, no Largo de Santa Bárbara, em Lisboa, com apresentação a cargo de Vasco Santos e Margarida Ferra. Feita a introdução, passemos à conversa. A festa do Mundial tem corrido bem às seleções africanas, no geral. A Tunísia é a grande exceção do retrato mais ou menos positivo das seleções africanas. Os tunisinos substituíram o selecionador depois da goleada que sofreram na primeira jornada, 1-5 com a Suécia, trocando um francês, Sabri Lamouchi, por outro francês, Hervé Renard. Com o mesmo resultado, nova goleada, desta vez uma derrota por 4-0 frente ao Japão e um adeus anunciado ao Campeonato do Mundo. O encontro com os Países Baixos, na sexta-feira, servirá apenas para lavar um pouco a face do futebol tunisino, algo que não se adivinha fácil. Mas foquemos-nos no positivo, e aí temos de começar por falar da gesta heroica de Cabo Verde. Começando com um empate épico contra a Espanha, os Tubarões Azuis empataram com o Uruguai a 2 golos. Em ambos os encontros, os cabo-verdianos mostraram uma entrega, uma capacidade de luta, uma disponibilidade física invejável. Haverá equipas melhores tecnicamente, outras com mais estrelas, seguramente haverá as que têm muito mais experiência, mas poucas superam a sua entrega à luta. Marrocos parece disposto a demonstrar que ter atingido as meias finais do Mundial de 2022 não foi um acaso. A forma como jogou contra o Brasil, dominando em largos momentos os pentacampeões, fazem sonhar com outra campanha vitoriosa dos Leões do Atlas. O Egito conseguiu a sua primeira vitória em mundiais ao fim do 9º jogo em fases finais, ganhando 3-1 à Nova Zelândia e Mo Salah marcou um dos golos. E os egípcios estão muito bem posicionados para passar à fase a eliminar. A Costa do Marfim quase dobrava a Alemanha. Os marfinenses tiveram a ganhar grande parte da partida, mas 2 golos do suplente Undaf acabaram a dar a vitória à Alemanha. Mesmo assim, os elefantes têm tudo para passar, até porque o seu último jogo é contra o frágil Curaçao. O Senegal também se bateu de igual para igual com a França e a Noruega, mas acabou derrotado nos 2 jogos e muito dificilmente conseguirá passar a fase de grupos. Depois temos a República Democrática do Congo, que surpreendeu Portugal com um empate na primeira partida, a África do Sul, que conseguiu manter viva a esperança de passar a fase de grupos com um empate a cair de pano frente à Chequia, depois da derrota frente ao México. O Senegal complicou a vida à França durante grande parte do encontro e foram precisos 2 golos de Mbappé para se vergarem. Mas contra a Noruega cometeram alguns erros que valeram nova derrota e a quase segura eliminação. O Ghana ganhou ao Panamá, mas não convenceu. Enquanto a Argélia foi batida sem apelo nem agravo pela Argentina e lá conseguiu depois uma vitória sofrida na madrugada desta terça-feira em que estamos a gravar por 2-1 frente à Jordânia. Professor, o que é que lhe pareceu até agora o comportamento das seleções africanas? Bom, eu acho que está a superar todas as expectativas, né? E não é só o fato de Cabo Verde estar a ter a grande prestação que está a ter, embora isso só surpreenda quem não esteja a acompanhar a trajetória de Cabo Verde dos últimos 10 anos, né? Tem sido uma das seleções africanas mais fortes. No último episódio nós falávamos sobre isto aqui e eu dizia que foi por um triz e por causa de uma formalidade que Cabo Verde não se qualificou da última vez, né? Portanto, no fundo até não há muito que seja surpreendente na prestação de Cabo Verde, é a confirmação daquilo que o país, portanto a equipa nacional tem estado a mostrar
na última década. Agora, o que eu acho interessante, apesar pronto, do problema da Tunísia e do problema do Senegal, que infelizmente, bom, essas coisas sempre acontecem com as seleções africanas. O Senegal está a ter muitos problemas logísticos, muitos problemas de entendimento entre os jogadores e a Confederação de Futebol Senegalesa. Tem sido sempre o problema que afeta a prestação das equipas africanas nessas competições. Mas, tanto fora disso tudo, o que eu acho realmente impressionante é que nós estamos a ver uma grande convergência, né? A forma como a Costa de Marfim disputou o jogo com a Alemanha, a forma como o Marrocos disputou o jogo com o Brasil. Quer dizer, nós estamos a ver que, afinal, chega um momento em que realmente o talento, mesmo sem meios, começa a valer alguma coisa, né? Durante muito tempo, as equipas não africanas beneficiaram muito de não só terem talento, mas também as condições estruturais, né? Que são muito melhores, que é uma espécie de injustiça. Quer dizer, há uma injustiça estrutural no desporto internacional, né? Quando há uma competição como esta aqui, como eu escrevia na última crônica, o jogo não começa 0-0. Quer dizer, não estou a dizer que devia haver um handicap inicial, Sim. mas estou a dizer que o que eu estou a achar interessante é que essa vantagem estrutural hoje parece não estar a contar muito. Vendo a forma como as equipas africanas estão aí a disputar as partidas. Então, isto é muito interessante e não sei se política e economicamente isto nos quer dizer alguma coisa sobre as outras áreas, né? Que afinal a questão nunca foi de não ter recursos, né? A questão nunca foi de ser pobre, a questão está realmente em fazer o melhor com aquilo que a gente tem, que é o extraordinário exemplo de Cabo Verde, né? Sim, ou seja, a ideia de que podemos começar com 0-0 diferentes, mas o empenho também conta nesta história. Sim, o empenho, a aposta, sabe, a disciplina naturalmente, né? Que isso conta. Que, no fundo, futebol é política. E eu penso que se há realmente uma mensagem que a gente pode extrair daqui, pode ser essa aí, de que é preciso, aquilo que se dizia em África já há muitos anos, politicamente, é preciso contar com as próprias forças, né? Acho que, afinal, isso aí faz muito sentido, vendo o que está a acontecer agora neste Mundial. Mas há uma coisa que é, ou seja, a Costa de Marfim esteve à frente do marcador durante muito tempo, acabou por perder. O Senegal disputou os dois jogos de igual para igual e acabou por perder. Não acha que ainda continua a haver aquele fator inexplicado que faz com que, por mais esforço, muitas das seleções africanas acabam por não conseguir, apesar de dominarem, apesar de quase nos demonstrarem que podem ganhar, mas que acabam por não ganhar? Será esse fator, essa ideia da desorganização das federações que pode ser esse pontinho a menos que causa esses problemas? E que faz com que não se concretize essa evolução do futebol africano? Não sei, eu estou mais inclinado a pensar que se trata mesmo de uma questão de autoconfiança, né? Eu acho que o próximo Mundial vai ser ainda mais diferente, porque as equipas africanas já um dia para esse Mundial com a consciência de que podem ganhar. Porque neste momento entram em campo sempre com aquela ideia de que nós estamos em desvantagem, nós vamos perder, não é? Quer dizer, está a mudar um pouco nesta Copa que afinal não estão a entrar em campo com essa atitude. Porque nessas coisas eu acho que questões psicológicas desempenham um papel muito importante e penso que é esse bocado de psicologia que faz com que não haja concentração, quer dizer, né, esta crença na vitória final e que pode custar, né? Provavelmente estejamos aqui perante mesmo uma evolução psicológica, né? Eu acho que a próxima Copa vai de certeza ser muito diferente da parte dos países africanos que estiverem lá. Sim, eu acho que se Marrocos conseguir chegar às meias finais outra vez, ou outra seleção africana, mas acho que Marrocos, neste caso, pelo aquilo que eu vi jogar, parece uma seleção mais forte para conseguir chegar longe neste campeonato do mundo, e nisto do futebol eu posso estar completamente errado e na próxima semana estarei cá para o reconhecer. Mas eu acho que se Marrocos conseguir chegar novamente às meias finais, acho que isto será aquele clique que poderá fazer com que
as equipas africanas entrem em campo pensando que não são os underdogs, mas pensando que sim, que são os favoritos, não é? Que é aquela coisa, nenhum alemão entra em campo a pensar, eu sou o underdog deste jogo. Exato, Não é é? isso. Eu acho que é essa a mentalidade, não é? Isso que está a falar, desse lado psicológico, não é? Sim, exatamente, né? Por exemplo, eu acho que o Marrocos está a beneficiar do fato de ter ido tão longe na última Copa, né? A forma como entrou a jogar contra o Brasil não foi de quem foi lá para manter o resultado, para não perder de goleada, e não sei qual. Não foi de quem queria ganhar o jogo, né? Provavelmente o Marrocos fez esse salto que os outros ainda têm que fazer, que a Costa do Marfim tem que fazer, que o Senegal tem que fazer. Acho que há um pouco disso aí. Passemos agora ao segundo tema. Venâncio Mondlane foi eleito na manhã de segunda-feira, no último dia da primeira Convenção Nacional do seu partido, a Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autónomo, Ana Mola, como o primeiro presidente, através de um voto unânime dos presentes. Isso aconteceu, logicamente, sem qualquer surpresa. O ex-candidato presidencial tornou-se um fenómeno popular nas eleições de outubro de 2024. Ficou em segundo nas presidenciais e, catapultando um partido sem representação parlamentar, o Podemos, para a liderança da oposição em Moçambique, destornando a Renamo, e ele quererá, logicamente com o Ana Mola, recuperar para si esse papel também na Assembleia da República. O Ana Mola é o veículo político que servirá a esse propósito a partir de agora, depois de não ter sido aceita a sua legalização para o processo eleitoral anterior, obrigando a recorrer a outra força política. O primeiro teste serão as eleições autárquicas em 2028, mas o verdadeiro teste serão as eleições gerais de 2029, em que Mondlane pretende voltar a ser candidato presidencial. Professor, começo por lhe perguntar sobre uma coisa que me faz confusão. Aquele punho erguido, como símbolo do Ana Mola. Estamos habituados a que esse punho seja um símbolo da esquerda, das suas lutas pelos direitos civis. Estranha vê-lo num partido liderado por um pastor evangélico, cuja agenda política é, de certa maneira, moralista e conservadora. O que é que acha da simbologia do Ana Mola? Não só o punho, mas o facto de usar as cores da bandeira sem o vermelho, que seria da Frelimo. É uma mensagem percebida pelo eleitorado? Sim, sim, sim. Olha, o Ana Mola não é um partido, quer dizer, formalmente é, mas vamos lá, do ponto de vista político, não é um partido, é um movimento, né? Essa é a vocação também do Venâncio Mondlane. A vocação não é criar alguma coisa que se consolida ao longo do tempo. A vocação é explorar aquilo que neste momento está a acontecer. Então, todo o discurso do Ana Mola, praticamente todas as intervenções, eu acompanhei a convenção, bom, aquilo que eu pude ver, todas as intervenções foram sempre neste espírito de movimento, de resistência, de oposição ao estado atual das coisas, né? De diabolização do outro, sabe? Aquilo que a gente conhece da Frelimo foi adotado pelo Ana Mola como a sua própria marca, né? Que é típico de movimentos e não de partidos políticos. Portanto, o punho não surpreende, faz parte da identidade deste movimento aqui. Ainda falta um projeto político para o Ana Mola e não tenho a certeza se esse projeto político, com o tipo de liderança que eles têm e com a projeção que essa liderança tem, justamente por causa das condições do país, eu não tenho a certeza se haverá projeto político por parte do Ana Mola, o que não é uma boa notícia para Moçambique. Quer dizer, a gente precisa realmente de um partido de oposição e a gente não está a ter um partido de oposição, a gente está a ter a repetição da Frelimo, mas pronto, com outras cores e por aí fora. Então, o problema para mim está nisso aí, que faz todo sentido que haja essa simbologia, né? Nas suas primeiras declarações, depois de tomar posse, o Mondlane disse que o ano de 2028 será o ano de uma coisa extraordinária em Moçambique. Um ponto de viragem extraordinário. Imagino que ele estivesse a falar sobre a vitória do Ana Mola nas eleições autárquicas. Acredita nesse cenário? Acredita que um partido jovem pode ter uma implantação suficiente a nível nacional capaz de lhe dar a vitória nas autárquicas? Bom, eu acho que o Ana Mola pode ter uma prestação muito boa nas autárquicas, né? Porque não é necessariamente por mérito, porque tem um programa que vai resolver os problemas das pessoas, mas é porque neste momento qualquer grupo que
tenha a capacidade que o Anamola tem de levantar os ânimos das pessoas, vai ter sempre grandes hipóteses, porque não é que nós estejamos do lado do governo, que nós tenhamos do lado do governo alguém que tenha entendido a situação real do país. A Frelimo, infelizmente, ainda não conseguiu perceber que ela precisa de atuar de forma diferente para reconquistar a confiança das pessoas. Então ela continua a fazer as mesmas coisas que fazia antes, e pior do que isso, ela decidiu fazer a luta política da mesma forma como a Namola está a fazer. Também tem gente nas redes sociais a falarem mal constantemente do Venâncio Mondlane, do Anamola. Não são pessoas que estejam aí a falar por iniciativa própria, né? Eu acho que são pessoas que são encorajadas, se não mesmo financiadas pela própria Frelimo. Portanto, a Frelimo, na sua reação a este momento que está a dar força ao Anamola, nessa reação está a revelar muita inépcia política, e por causa disso a possibilidade de o Anamola ganhar uma boa parte dos municípios, não vão ser todos, né? Provavelmente nem vai ser a maioria, mas é muito forte essa possibilidade. Mondlane também disse algo que estou tentado a pensar, que é uma coisa interessante e ao mesmo tempo é um certo assumir humilde de que tudo ainda está no começo. E ele disse que uma vitória eleitoral é fácil, é muito fácil, é o estágio mais baixo, mais simples, mais primário e mais básico da nossa luta política. A coisa mais importante é preparar-nos tecnicamente, psicologicamente e emocionalmente para podermos fazer a transformação que o país precisa. Eu acho que há aqui também isso, ou seja, há um assumir de que isto tudo é um começo e que, portanto, é também uma aprendizagem. Ou seja, aqui ele está... acho que aqui há uma ideia de projeto político mesmo que seja incipiente. Sim, não, António. Quer dizer, seria bom se fosse isso aí, né? Mas, infelizmente, nós temos que aceitar hoje em dia, aliás, sempre foi assim, que nem sempre as pessoas utilizam as palavras com o compromisso prático que elas exigem. Então, é só ver, por exemplo, há uma entrevista que saiu numa publicação portuguesa do Venâncio Mondlane, em que ele se proclama um homem da paz, mas todo o discurso dele é de diabolização do adversário. É a política da hostilidade e da inimizade, né? Então, é fácil usar certas palavras e não se sentir comprometido por elas. E é por isso que eu digo que está a faltar ainda um projeto político. Eles vão precisar de um projeto político. E não é uma questão de formar pessoas tecnicamente, como eu li, ele afirmou isso aí, que vai formar os seus militantes para entenderem o processo eleitoral. E não se trata disso aí. Trata-se de ele interpretar o sistema político moçambicano da forma como ele deve ser interpretado neste momento, né? Que este sistema político tem que ser fiel àquilo que ele próprio promete e que, infelizmente, a Frelimo não está a conseguir cumprir, praticamente abandonou, né? Então, a oposição que o país precisa neste momento é esse tipo de oposição. Mas, infelizmente, a gente está a ter uma oposição de polarização. Portanto, uma oposição que não me parece capaz de cumprir essa promessa contida nessas palavras que o António citou. Mas é inevitável que em 2029 o Anamola ocupe o espaço do Podemos, não? Sim, pela forma como as coisas estão a andar agora, acho que sim. Sabe, António, isto aqui, o grande problema qual é? O problema é que isto aqui transformou-se quase numa espécie de fé, religião. Eu tenho visto a hostilidade que muita gente sente por Forquilha. Sabe, é irracional, porque sabe, não há coisa que ele faça que caia bem no seio dessas pessoas que seguem o Venâncio, né? E, portanto, a pessoa nem precisa de saber o que ele fez, o que ele disse, né? Mas já tem sentimentos muito fortes em relação a ele. É claro, aqui também há um pouco eu acho que o Podemos podia fazer mais e não está a fazer, não está a encontrar, não sei porque, o espaço. Eu tenho conversado mesmo com o próprio Forquilha, né?
mas eles não estão a encontrar o espaço que deviam ocupar realmente para poderem manter isto aqui, ou uma parte disto aqui. Portanto, o perigo é mesmo forte, real, de que eles não consigam manter a posição que têm agora. Bem, chegamos ao fim da primeira parte, passemos então à nossa conversa com a Marta Lança. Essas pessoas na sala de jantar, a velha canção da banda brasileira Os Mutantes, o grupo criado por Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias nos anos 60, foi adaptada para título do livro que Marta Lança escreveu agora. Uma coleção de textos inspirados nas muitas casas em que esta mulher de múltiplas atividades foi vivendo ao longo dos tempos. Na canção dos Mutantes, as pessoas da sala de jantar são as acomodadas, aquelas que por mais panos e mastros no ar, por mais sol, por mais crime passional na Avenida Central, se limitam a nascer e morrer, a passar pela existência. Será um contraste com as pessoas da tua sala de jantar? Obrigada por me convidarem a vir aqui. E sim, essa canção sempre me intrigou. Quem é que seriam essas pessoas da sala de jantar? E quem é que conseguia, com a poesia e com a alegria de viver, incomodá-las ou destabilizar essas pessoas que só estão ocupadas em nascer e morrer? E a canção é muito simbólica, tendo sido escrita e composta Gilberto Gil e Caetano Veloso na época da ditadura brasileira, não é? E então achei que seria um bom título pela sua musicabilidade, pelo seu significado. E essas pessoas da sala de jantar, transportadas para o século XXI, 25 anos do século XX e até agora, na minha vida, são um pouco as pessoas que ainda estão, às vezes, a retroceder, a regredir nos direitos, etc., e que se tornaram meros consumidores, sem outras vontades e ambições para além de se automanter, manter os seus privilégios. E não digo que será um contraste com as minhas pessoas da sala de jantar, porque o livro também é uma certa crítica ao meu próprio meio. Há uma ironia. Sim. Da qual, portanto, às vezes eu consigo sair de sala de jantar, outras vezes sou uma mera comensal. Está marcado em ti também esse crescimento nesse prédio de Carnide, olhando para a pontinha ao longe, ainda está muito marcado. Essa infância foi muito forte. Claro que sim. O primeiro, portanto, é um livro de crónicas e a primeira, ou de memórias, ou de autoficção, sei lá, a categoria ainda é difícil de cristalizar, mas partiu de registros até diarísticos, de sensações que consegui guardar dessas casas e dessas cidades e desses lugares. E esse primeiro é o prédio onde cresci, que é em Carnide. E foi uma infância ainda muito de brincar na rua, uma infância muito analógica, digamos, de escrever em papel, de ter muita liberdade de movimentos e de ver uma cidade a crescer, não é? A expandir-se. E ali, se calhar, aquela zona Benfica, Carnide, marca um limítrofe para depois para a periferia, não é? E foi interessante também ver acontecer fenómenos como o Centro Comercial Colombo, jogos do estádio do Benfica, etc. E a minha infância foi uma infância nos anos 80, onde estávamos um pouco deslumbrados com a ideia de nos virmos a tornar europeus, não é? Então, ainda um país que saía do 25 de Abril, da ditadura, e depois da alegria do 25 de Abril para uma outra fase, não é? A partir de 86, e que eu acho que com as minhas reflexões, ainda nesse primeiro texto, tentando me pôr na cabeça de alguém que estava a crescer, que era uma criança, depois uma adolescente, depois uma jovem rebelde, tentar fazer esse retrato da cidade à minha volta a partir de um bairro que é um ninho de onde se parte para o mundo. A nossa casa segura, não é? Da casa dos pais, que depois, obviamente, as infâncias, por mais que sejam felizes, têm sempre também as suas tristezas, como é óbvio. É uma casa com aniversários, reuniões de grupos culturais e noites de eleições, saídos de uma enciclopédia de esquerda aburguesada, dizes tu. Portanto, tu cresceste nesse meio de esquerda aburguesada e tentaste revoltar para pais que aceitavam a tua revolta como sendo absolutamente natural. Exatamente. Quase que faz parte do guião, não é? Sim, um bocadinho era essas pequenas ironias,
sendo que só tenho a agradecer, obviamente, a ter crescido com essa liberdade de experimentar. E era também quis criar esse ambiente para se notar que desde sempre houve a ideia de convívio, de partilhar refeições e de cantorias e de grandes trocas também intergeracionais, que é isso que também uma sala de jantar representa, mais do que de silêncios ou de desconfortos, etc. Então, a partir dessa ideia da sala de jantar, da enciclopédia de esquerda, porque é uma esquerda que se foi aburguesando. Pronto, não querendo particularizar-se na minha história, mas a geração do êxodo rural, não é? De quem veio do Alentejo nos anos 60, ou de quem começou a vida e que foi a primeira geração a conseguir ter escolaridade, inclusive cursos superiores, e portanto houve uma ascensão social significativa, e a nossa geração e a geração a seguir já obviamente que herdou não só um grande princípio de liberdade, não é? Como também de possibilidades. E depois tudo o que vê com isso, escola pública, saúde pública, etc. Nesse tempo que ainda havia ascensão social, não é? Exatamente. Porque hoje em dia é uma coisa muito mais restrita. Elisa, eu não quero monopolizar a conversa. Não, eu estava até a gostar. Muito interessante ouvir português a conversar. Mas... é raro neste podcast. Ainda por cima como um aquáriozinho, não é? Não, mas parabéns, Marta. Um livro fantástico, hein? Não, muito bom. Não li todo, claro. Ainda estou aí a tentar digerir, mas eu fiquei fascinado, sobretudo, com a ideia de casa como uma categoria de conhecimento, praticamente. Quer dizer, é como se estivesse a sugerir que a casa é uma forma de observar a sociedade. E então aí ocorre-me perguntar em que medida a casa pode ser entendida justamente como uma categoria de conhecimento social e não apenas como um espaço de experiência privada, não sei. Sim, ao longo dos vários textos reivindica muito essa categoria da casa como uma espécie de miradouro de quem está a ver o mundo a partir da sua casa, porque também está sempre a oscilar entre o dentro e o fora. E a casa que pois também com todas as dificuldades de habitação e de conflitos, etc., a partir também do que é ter alguma estabilidade e garantir uma casa, até nas várias cidades que depois podemos falar, nas várias outras cidades para além de Lisboa, a casa era esse ponto seguro e ao mesmo tempo desafiador, porque fiz questão, ou foi acontecendo, às vezes não é, nem tudo é planeado na vida, aliás, a maior parte das vezes não é, das casas serem quase sempre partilhadas com mais pessoas e não somente a família nuclear, etc. Portanto, foi expandindo. E então isso tive a sorte de conhecer muitos caprichos, muitas pessoas diferentes e lidar. Então também é um espaço que nos obriga à tolerância, não é? E isso foi um crescimento particular, porque deu acesso a muitas experiências, mesmo que tivesse só a falar dentro das casas, com o tipo de figurantes que foram passando pelas várias casas. E pronto, isso também é uma marca geracional, digamos que, por exemplo, no caso de Luanda, que fomos viver para um apartamento, também umas 6 ou 7 pessoas, era muito excêntrico, porque não havia esse hábito, que é um pouco europeu, se calhar, de antes de ir casar, ter família, ter filhos, ter uns anos em que se vive entre amigos, por exemplo. E então isso foi acontecendo nessas várias paragens, sim. Nós temos aquela expressão que o pessoal é político, também, né? Mas eu notei que no livro há uma sugestão ainda mais forte do que isso, que é de que o doméstico é uma espécie de laboratório da vida política. Certo. Né? Sim. Sim. Então, pronto, o que é que a gente pode aprender sobre uma sociedade observando as suas cozinhas, a sua sala de jantar e as formas de coabitação? Sim, quando estou a dizer dessa tolerância, é essa capacidade de respeitar o espaço do outro, não é? E isso nem toda a gente... Há pessoas mais individualistas que não abdicam da sua forma quer dizer, o conforto. Há alguns elementos que nós podemos
padronizar, mas depois há aqueles outros elementos que são do capricho de cada um. E acho que a forma como se coabita é de facto exigente, porque implica termos atenção a se acabamos o pão, vamos comprar mais, se acabamos isto, vamos substituir. Todas essas utilidades de uma espécie de áreas comuns da casa têm que ser tidas em conta. E depois também quis falar a partir dessa ideia do doméstico como um espaço político, também na tentativa que fui fazendo também profissionalmente, e aqui há um paralelo sem dar a entender propriamente no livro, em que sempre quis criar comunidade. Ou seja, os trabalhos que tenho vindo a fazer mais de autoria pessoal, não é bem a autoria pessoal, mas mais que impulsionei, digamos assim, foram sempre na tentativa de criar redes, criar revistas, criar agora o Portal Boala, né? Desde há 16 anos, sempre, portanto, uma polifonia muito grande, como se não tivesse uma identidade fechada, muito a priori, mas que foi sempre construindo por essa amplitude de vozes, em lugares tão diferentes e com lugares de enunciação e lugares de fala bastante amplos e diversos. Mas esse processo começa por ti, ou seja, és tu que, quando vais viver com outras pessoas, constróis essas redes, ou essa vivência com outras pessoas é que te levou a que profissionalmente também te... Sim. António, eu não sabia que vinha aqui ao psicólogo. Não sei, eu acho que a vida é de facto essa via de dois sentidos, e uma coisa faz que eu já não sei onde é que começa e acaba essa forma de viver que foi acontecendo. E acho que também é não querer ficar sempre na sala de jantar, é essa disponibilidade para que a vida nos aconteça. Sendo que a disponibilidade também tem a ver com sorte e com condições materiais. E, portanto, óbvio que há aqui também, tenho perfeita noção, e até acho que faço uma espécie de disclaimer na introdução do livro, que é o ser mulher e poder viajar e experimentar viver em vários sítios tem a ver com a minha origem de europeia, que posso viajar sem ter que... Se eu quiser estar em Cabo Verde amanhã, posso, e o cabo-verdiano não consegue fazer o mesmo para Portugal. E, portanto, tudo isso tem a ver com oportunidades também de trabalho que surgiram de um determinado meio social, económico, cultural. Tu escreves que a casa dá-nos segurança para enfrentar a insensatez do mundo, mas a segurança vem normalmente ser sempre a mesma casa. Aqui tu tens uma série de casas. Como é que tu foste ganhando essa segurança, mesmo sendo uma casa diferente? Porque também somos nós que imprimimos alguma estabilidade ou paz aos lugares e ao ambiente que queremos à nossa volta, não é? Nós somos também responsáveis por criar esse temperamento das casas, que também falo no primeiro texto, que é a casa tem um temperamento em que todos nos afetamos mutuamente, reciprocamente, e, portanto, essa estabilidade tem que se construir e negociar. Mas depois faço esse contraponto com as dificuldades que é, hoje em dia, pensar até que a casa seja um lugar de estabilidade. Ou seja, viveste numa vintena de casas em 3 continentes. É diferente a partilha de casa nesses diferentes continentes, ou tem a ver mais com as pessoas do que propriamente com o sítio de onde... Tem a ver com o sítio, e também o conceito de alegria, que é qualquer coisa que eu procuro como uma prática epistemológica quase da alegria. E em Portugal é sempre um pouco mais difícil, porque as pessoas lamentam-se mais. Isto pode ser muito estereotipado, mas tem o seu fundo de verdade. Queixamos-nos à mínima dificuldade. Quer dizer, houve um apagão ano passado de 3 horas e parece que era o fim do mundo, quando não é? Sabemos como é que é em Maputo ou Luanda, ficar sem luz é muito mais banal e corriqueiro. E, portanto, é aprender também essa capacidade de se viver com as condições que temos e o desenrascar, não defendendo disso como uma coisa que desresponsabiliza aos governos ou o Estado de garantir a segurança e o conforto das pessoas. Mas essa aprendizagem de viver nas condições foi muito importante, e acho que os lugares, obviamente, que também nos vão mudando e fazendo crescer. E, por exemplo, no Brasil, que há toda essa ideia de que há a alegria, mais o Rio de Janeiro, até como postal da alegria, não é? Uma alegria que convive com histórias
terríveis e de grande sofrimento. E, portanto, a alegria quase como uma sobrevivência, não é? Como é que se cultiva a alegria para além de todas as adversidades e não a alegria da alienação ou simplesmente do desporto e do samba. É a alegria como uma postura de resistir. Estamos aqui, apesar de tudo. Mas a propósito desta última pergunta do António, para alguém que se deslocou muito com a Marta, o que é que significa estar em casa? É verdade, é uma boa pergunta. Quase que hoje em dia eu diria que é ter um computador com internet. Porque de facto, mas isso para qualquer um de nós acredito que faça toda a diferença, não é? Essa casa, essa aldeia global, não é? Que entretanto se tornou o mundo, e podermos comunicar em direto com os nossos filhos e amigos e familiares faz toda a diferença. Mas estar em casa implica essa sensação de confiança e de partilha. É claro que parece que eu só gosto de estar sempre com muita gente à volta. Todos nós temos a nossa necessidade de solidão para pensar melhor e para processar aquilo que nos acontece. E, portanto, eu também cultivo a solidão. Não é que esteja sempre rodeada de pessoas numa casa. Viveste em 3 continentes, uma vintena de casas. De qual delas é que te custou mais sair e de qual delas é que, é que saíste o mais rápido possível? O livro acompanha então também, cada casa corresponde a uma fase de vida, não é? Portanto, é uma cristalização do tempo e espaço. Então, sei lá, eu gostei tanto de viver nessa tal casa de Luanda, que foi uma grande aventura com vários artistas angolanos, naquela Luanda do boom petrolífero, e que estava tudo a acontecer, do pós-guerra civil, e de muita gente de várias partes do mundo a viver em Luanda, e a cidade super inflacionada e difícil também, mas ao mesmo tempo havia ali essa quase loucura de vontade de experimentar, de fazer, e eu também estava no meio das artes, do jornalismo, da educação, o que permitia ouvir muitas pessoas. E também trabalhar o sentido de escuta, de perceber as biografias tão interessantes à minha volta, fez daquele momento uma fase de vida muito especial, também numa casa muito engraçada e que já apareceu até no romance do Água Lusa, das Mulheres do Meu Pai, o Calaf também fala do 7,5, esse tal apartamento de Luanda. Mas, quer dizer, eu gostei muito de viver lá, mas não sei se hoje gostaria de repetir a experiência, porque obviamente eu já não sou aquela Marta com 20 e tal anos, e isso também nos vai mudando, a capacidade e aquilo que as nossas necessidades em várias fases de vida. E agora sou mãe, obviamente já não poderia ser dessa maneira. E a parte mais negativa? É isso, houve momentos, não há assim uma casa da qual só guarde coisas difíceis. Mas Lisboa, que é uma grande parte do livro, são vários bairros, começa com Carnide e depois tem desde o Intendente, a Praça da Figueira, agora a última casa que é na Graça, é também ver a cidade a ficar cada vez mais, as condições de vida precarizadas, sobretudo para a geração que veio a seguir a mim, que nem com cursos superiores não está nada garantido, nem com 2, 3 salários quase conseguem garantir uma renda ou adquirir uma casa, e portanto ver como a cidade se está a tornar também muito, muito cruel e agressiva para quem quer viver aqui e fazer desta cidade também a sua, não ser só um parque temático para turistas. Sobre isso aí, eu de facto estava a pensar assim, que há um certo sentido em que a cidade aparece como uma espécie de arquivo moral, né? Portanto, os bairros aí, as ruas, parecem guardar vestígios morais do passado também. Então, aí coloca-se para mim a questão de saber se a cidade é apenas um espaço urbano para ti ou um arquivo de promessas políticas cumpridas e traídas, né? Até certo ponto. Sim, inclusive a breve experiência de Moçambique, em 2 casas, uma ali no bairro de Cupe, de Maputo, e outra na 24 de Julho, né, aquela das mais conhecidas avenidas de Maputo. Nesse texto tem uma parte com conversas com ativistas e que era fazer uma espécie de balanço da independência, sendo que naquela altura eram os 30 anos das independências e 30, não, Moçambique já era mais do que 30, 34 ou assim. Mas então também quase a situação política daquele momento.
2009, 2010, e que houve depois grandes revoltas também a partir do aumento de custos de transportes e da alimentação, e perceber que isso mais tarde, não é? Já voltei lá noutras circunstâncias para fazer documentários, também trabalho muito em cinema, mas ver como Maputo voltava a essa insatisfação e as indignações da juventude urbana de Maputo e de Matola e da Beira, etc., continuavam mais ou menos as mesmas, ou seja, os problemas de base ainda lá estão. E, portanto, esses vestígios, claro que com outras conjunturas, mas é triste também constatar que isso ainda não foi suprido, não é? Essas necessidades de aspiração de vida que jovens com tantos sonhos e tanta criatividade têm. Uma das coisas que eu acho interessante nas crônicas, né, essa possibilidade de refletir questões complexas a partir de experiências concretas. Então, por exemplo, uma coisa que me fascinou foi a forma como a Marta fala do feminismo, mas não de forma doutrinária. E aí eu pensei, bom, será que este tipo de literatura autobiográfica, por assim dizer, será que ela oferece recursos que, por exemplo, os discursos políticos ou académicos sobre o género ou sobre a desigualdade não conseguem oferecer? Eu acredito que sim, acho que tem feito muito caminho nessa área, a literatura escrita por mulheres que partem de experiências pessoais, às vezes de histórias difíceis, e depois perceber que certas coisas que nos acontecem não são somente episódios, inscrevem-se numa história maior de sociedades patriarcais, cada uma pode disfarçar um bocadinho melhor, e também há direitos reais e garantias, não é? Mas que o feminismo também ele é uma grande família de diversas correntes e diversas teorias, mas também ele tem que ser localizado, não é? Então, eu, feminista europeia, a perceber o que são as urgências de algumas mulheres moçambicanas ou angolanas ou cabo-verdianas, e perceber não pôr a mulher sempre nessa coisa da guerreira ou da heroína ou da mulher que se sacrifica em prol de todos. Foi muito importante perceber isso, que também nesses contextos está a tentar sair desse lugar da cuidadora, somente a cuidadora, para poder ser outras coisas, não é? Pronto, claro que é muito diferente, estamos a falar uma mulher de Luanda com um curso superior ou alguém da província. A categoria mulher também ela é toda muito diversificada, sim. Já vai longo o tempo, temos que terminar, e eu queria terminar com uma pergunta que parte também do episódio da infância, que é aquela altura em que tu decidiste libertar da ideia opressora do amor. Isso foi só naquele momento de infância ou foi um projeto de vida? E se sim, se foi um projeto de vida, esse amor foi trocado pela vontade de cultivar muito a amizade? Pois era, se calhar eu podia ter explicado melhor que é de um certo tipo de amor. Eu estou a citar. Sim, porque é isso até tem a ver com a pergunta, com a resposta anterior. Há um amor que às vezes se confunde com a ideia de domínio e de propriedade. E este livro de crónicas também é uma crítica à propriedade, de alguma forma, sim. não é? Ou daquela ideia que tu dizes também, que a mulher depois só conhece aquela casa. A mulher casa e passa a conhecer só as paredes da sua casa. Que as nossas avós, etc., não tiveram vida fora de casa, praticamente. E então esse espaço do doméstico também sempre foi um espaço de muita opressão para as mulheres, não é? E então, libertar dessa ideia, também a partir, se calhar, de algumas teorias da Bell Hooks sobre o amor, que faz o amor é uma prática. Então, esse amor que eu critico aí é o amor, é uma ilusão do amor romântico interpessoal que muitas vezes fez com que as mulheres ficassem submissas a uma só pessoa, a um só contexto de vida. E então o amor que eu depois tentei cultivar ao longo da vida é aquele que nos faz crescer, em que um e outro, e pode ser um amor entre duas pessoas, o amor heterossexual, romântico, etc., mas também o amor da comunidade, nesse sentido de que nós temos que nos exponenciar o melhor que temos uns dos outros, não é? E então isso, por exemplo, também só para acabar a questão dos vários espaços, porque não referi aqui, há duas crónicas que eu acho que têm uma ligação, que é a questão das ilhas,
os Açores, Faial e Cabo Verde, São Vicente, que é também um espaço dessa insularidade que também tem a ver com o dentro e o fora, não é? Como um lugar pequeno, pode ser também um bom barómetro para ver os defeitos do mundo, não é? Os defeitos de uma pequena sociedade que tem muita vigilância social, em que qualquer desvio à norma é sinalizado, e ao mesmo tempo é libertador também porque não está nestas cidades gigantes neoliberais onde também somos somente um átomo de uma máquina enorme. Então essa libertação do amor como a ideia da possessão ou do domínio e ao mesmo tempo do espaço pequeno como um espaço que pode depois multiplicar-se. Ok. Marta, muito obrigado. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigado, Marta. Adeus. Estamos a chegar ao fim de mais um episódio na Terra dos Cacos, o podcast do Jornal Público sobre temas africanos. Porém, como habitualmente, não vamos embora sem deixar aqui as nossas sugestões. Professor, o que é que nos trouxe desta vez? Bom, nós falamos da Marta Lança, do seu livro, então não sei se fica bem falar de um outro livro, mas vou falar porque esteve recentemente em Moçambique e adquiri um exemplar do livro do jornalista Armando Antungo, A Guerra em Cabo Delgado, para além da propaganda governamental. Ainda não comecei a ler, só tive a ver aí alguns elogios feitos por muita gente que faz pesquisa sobre o assunto e parece ser uma obra muito promissora, sabe? A gente precisa sempre destes relatos de pessoas como o Nhantumbo que têm acompanhado diretamente a evolução das coisas no terreno, porque infelizmente não há o hábito da parte das nossas autoridades de falar sobre estas coisas. Então, é uma publicação muito promissora e este verão aqui, estes próximos dias, vou ter uma companhia mesmo de cama para me inteirar sobre o que está a acontecer lá. É um livro que foi publicado em 2025 pela Etala, portanto, de Nampula, em Maputo. Pela minha parte, venho também falar de um livro, que é um livro do jurista português Rui Verde, habitual colaborador do site Macangola. Trata-se de uma breve história de Angola desde a independência, 1975-2025, editado pela Perfil Criativo em formato de livro de bolso. Um instrumento útil para uma aproximação rápida à história dos 50 anos de Angola como nação. O autor escreve na introdução de que se trata de um livro de divulgação que não pretende ser um estudo académico elaborado e que, não sendo uma geografia do MPLA, também não é um manifesto de oposição, e acho que muitas vezes fazem falta estes livros, que são livros que podem ser para um público que não é entendido e que possa conhecer um pouquinho mais sobre a história de Angola. Feitas as sugestões, só nos resta agradecer pelo tempo que nos dispensaram em mais este episódio na Terra dos Cacos. Daqui a 15 dias teremos novo episódio. Entretanto, não se esqueça de que na próxima quarta há a crónica do professor Elísio Macamo nas páginas do Público. Pela nossa parte, um bem-aja e até à próxima. Professor, como sempre, foi um prazer. Um abraço. Para mim também, outro abraço.